Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aleluia. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa que todas as pessoas têm. Na verdade, as pessoas elas são muito conhecidas pela sua essência, pelo aquilo que elas verdadeiramente elas são. E a essência é uma coisa que ela marca uma pessoa. Onde aquela pessoa vai, ela é lembrada pela essência dela, pelo aquilo que ela carrega na vida dela. Sendo que quando a gente vem para Cristo, é esperado que nós carreguemos a essência de Cristo em nossas vidas. É esperado que a gente seja exatamente aquilo que Cristo quer que a gente seja. Aquele que vive para Cristo, ele carrega Cristo todo instante na vida dele. Então, seja nas atitudes, seja na maneira dele viver, no lugar que ele vá, com qualquer pessoa ou qualquer grupo que ele esteja. E qualquer circunstância também. A essência dele não é mudada de acordo com as circunstâncias, não importa o que aconteça. Aquele que só anda, que só observa, que gosta das coisas de Cristo, mas que não leva ele verdadeiramente no seu coração, não leva ele verdadeiramente como uma... Não tem Jesus como uma verdade absoluta na sua vida, ele vive uma vida sem essa essência de Cristo. Ele vive uma vida pela aparência. Conseguiu? Amém. E hoje eu queria ler aqui com os irmãos, em Atos capítulo 8, que nós vamos ler aqui a vida sobre um feiticeiro chamado Simão, em que ele viveu por um tempo com a vida de aparência. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos 8, nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Que diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim,
para que não aconteça nada do que vocês me disseram. Só até aqui, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um evangelista chamado Felipe. E esse evangelista me chamou muito a atenção o fato dele carregar a essência de Cristo na vida dele. Ele não era abalado com nada. Ele não era abalado pelas circunstâncias, as coisas que aconteciam ali naquele cenário de Samaria. E nós vamos também falar sobre esse Simão, esse feiticeiro, que ele viveu, e como a gente leu aqui, ele creu, ele foi batizado, e ele viveu ali por um tempo, como uma vida de aparência, mesmo estando ali no meio dos crentes. E a pergunta que eu queria fazer hoje é: e nós? Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida sobre Cristo, com essência ou aparência? Esse é o tema da mensagem que eu queria falar hoje com vocês, irmãos. E é importante a gente entender, né, esse cenário aqui, esse cenário de Samaria, dessa pregação. Porque a gente vê aqui que a igreja estava vindo de um momento difícil. Estevão, quer trocar? E por conta da morte dele, a igreja foi dispersa pelas regiões ali da Judéia e da Samaria. Então, a igreja estava passando por esse momento difícil de perseguição. E nesse momento de perseguição ainda tinha ali Paulo, que ainda era Saulo, que estava devastando a igreja, prendendo os crentes, colocando eles em prisões. Então estava ali um cenário de muita perseguição, de uma perseguição intensa. E o evangelista Felipe chegou nessa cidade. E quando ele chegou nessa cidade, ele começou a pregar o evangelho. E ali naquela cidade começou a acontecer milagre, libertações, curas. E o evangelho foi anunciado e as pessoas queriam conhecer esse evangelho. Então Felipe ele tinha acabado de enfrentar a perda, perseguições à igreja. E quando ele chega naquela cidade, como a gente leu, ele sofreu ali a intimidação daquele feiticeiro que tinha ali naquela cidade. E em todo esse cenário, em todo esse contexto, Felipe ele não deixou de ser aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Felipe, ele não perdeu a essência de Cristo na vida dele. Então a gente vê lá que no versículo 5 fala exatamente que ele ia anunciando Cristo naquela cidade de Samaria. E eu estava lendo esse texto e vendo que ele continuou. Ele tinha perdido alguém. Um parceiro ali, um amigo ali dele, um parceiro de missão. Ele estava no meio de uma perseguição, tinha acabado de passar por uma perseguição. Ele tinha perdido alguém, mesmo assim, ele continuou vivendo para Deus. E aqui Deus falou muito ao meu coração sobre as perdas que nós passamos na nossa vida. Sabe, porque lidar com perdas não é fácil. Lidar com coisas que a gente perde não é fácil, sendo que elas acontecem na vida e também no Evangelho. No Evangelho a gente perde também. E foi o que Jesus disse lá em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então todos os dias, irmãos, nós vamos enfrentar sim pequenas perdas ou durante a vida grandes perdas, e elas acabam que são comuns na nossa vida, porque elas vão acontecer em algum momento da nossa vida, a gente vai perder alguma coisa, e a gente não é menos do que ninguém por conta disso, porque todo mundo perde. Sendo que no meio dessas perdas nós temos que aprender a lidar com elas. E nesse cenário aqui, dessa perda que Felipe e a igreja perseguida sofreu, de Estevão, eu vi aqui 3 perdas que podem acontecer na vida de qualquer um. E a primeira delas são as perdas irreparáveis. Sabe, eles tinham perdido alguém. Estevão morreu.
E a morte de Estevão foi aquela morte terrível. Ele foi apedrejado, mas ele também viu a glória de Deus depois. E viu Jesus à direita de Deus. Sabe? Esse tipo de perda irreparável é aquela que não tem como a gente recuperar, gente. E nesse caso aqui eles não tinham. Eles perderam alguém. Sabe? E a gente tem que começar a entender que tem perda, que não vai ter como a gente voltar atrás. Foi bom enquanto durou. Sabe? Foi bom, foi ótimo. Foi para aquela estação. E talvez você pense assim, mas poxa, foi promessa de Deus na minha vida. Foi. Durante aquele tempo. E não tem mais como recuperar, não tem como voltar atrás. A gente precisa entender esse fechamento de ciclos na nossa vida. A gente precisa entender que tem coisas que acabam. Que tem coisas que é por um momento. Sabe? Porque muitas pessoas perdem a essência que tem em Deus. Ou então abrem mão dela. Fala assim, não quero mais saber disso. Porque perdeu. Porque se sente um perdedor. Sente que aquele tempo não volta mais. Sente que eu não vou conseguir mais viver daquela maneira. Era tão bom, era tão maravilhoso. A gente tem que aprender a viver um novo ciclo de Deus na nossa vida. Talvez Deus esteja abrindo um novo ciclo para você viver. E você é preocupado porque tem que recuperar aquilo que foi perdido. E uma outra perda são as perdas que são ganhos. Eles perderam Estevão. Mas com a morte de Estevão, a igreja foi dispersa. E outras pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Então, muitas coisas que a gente vai perder aqui nesse mundo, a gente vai ganhar com Deus. Sabe, e essas perdas que são ganhos é tudo aquilo que a gente renuncia por amor a Cristo. São as renúncias desse mundo, são as coisas que a gente diz que não. São as coisas que a gente busca viver diferente. São as coisas que a gente diz que não pelo amor a Cristo. E nisso tudo a gente perde aqui, mas a gente ganha com Deus. Então são as perdas que são ganhos. E existem perdas também, gente, que são combustíveis. É quando você perde algo e aquilo que você perdeu te posiciona, levanta os seus olhos para algo novo que Deus começa a fazer na sua vida. A partir do momento que você entende que aquela perda foi dura, foi difícil, mas eu aprendi e Deus tem algo novo para mim. Então essa perda de Estevão foi usada para Deus, para a inauguração de um novo tempo na vida da igreja. Ele morreu e Deus inaugurou um novo tempo. E o que a gente precisa aprender é lidar bem com essas perdas, não ficar parado, não ficar insistindo naquilo que não é mais para insistir. Talvez você esteja olhando para a sua vida e falando assim, nossa, já era, perdi, tudo acabado, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito, eu não consigo sair desse lugar. Mas eu quero que nessa noite você entenda que isso pode ser o início de algo maior e melhor que Deus está para inaugurar na sua vida. Deus está inaugurando um novo tempo. Deus inaugura um novo tempo através de uma perda. Aleluia! A gente precisa entender isso. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. E aí depois lá no versículo 8, eu falei aqui de todo esse cenário complicado que a igreja estava vivendo, que Felipe também viveu. E lá no versículo 8 diz que assim houve grande alegria naquela cidade. O que Felipe levou para aquela cidade não tinha relação com o que ele estava passando, mas sim com aquilo que ele cria. Sim com aquilo que ele vivia, que ele acreditava. Então ele podia estar passando pela morte de alguém, por perseguição, mas o que ele levou para aquela cidade foi a alegria. A alegria foi o que ele levou. E o evangelho, gente, ele não é só alegria. Não é. Sabe, não existe evangelho sem perda, sem dor,
sem renúncia, sem choro. E se você vive um evangelho desse que é 1000 maravilhas, sinto muito te dizer, mas você não está vivendo o evangelho. Porque nele vão ter momentos difíceis. Sendo que o evangelho, gente, ele não é sobre nós, ele é sobre Cristo. Então, se eu carrego a essência de Deus na minha vida, não é o que eu estou passando, não é o que eu estou vivendo, mas Cristo, ele vai ser revelado, não importa o que eu estiver vivendo, não importa o que eu estiver passando, Cristo será revelado através da minha vida. Sendo que muitas vezes, gente, muitas vezes, nós somos guiados por aquilo que nós estamos sentindo. Nós somos guiados por aquilo que nós estamos passando. E nós deixamos de ser guiados por aquilo que nós cremos. E é assim que nós temos que ser guiados, pelo que cremos. E tudo bem. Você não está bem num dia. Você não é menos crente por causa disso, não. Você não é menos crente se um dia você não tiver afim. Se um dia você estiver cansado, desanimado, você não é menos crente. Mas o que a gente precisa entender é que o que eu estou passando, a minha dificuldade, o meu desânimo, não pode interferir na minha essência de Cristo que eu carrego. Eu tenho que entender que é a graça e o amor de Deus que vai me fazer transpor acima dessas dificuldades, acima de cada uma delas. E quantas vezes, irmão, você vai carregar a essência de Cristo na sua vida? Você vai carregar ela. E você vai passar por tristeza. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por desânimo. Você vai passar. E ainda assim o que precisa prevalecer é aquilo que você carrega. É a essência de Deus na sua vida. É ela que precisa prevalecer. Quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de acho que mais ou menos um mês atrás. Foi até naquela ministração que eu ministrei sobre Agar. Aquela semana foi uma semana terrível para mim. Uma semana terrível. Eu tive problema no trabalho, eu tive problema em casa, minhas filhas doentes. E era meu dia de ministrar. E naquela semana, eu falei, meu Deus, vai ser pela sua misericórdia, porque eu não consigo nem falar do que eu estou passando. Não consigo ministrar, porque eu estou passando algo tão difícil que eu não consigo falar. Sabe, era uma luta tão grande que eu estava sentindo no meu físico. Dor de cabeça, estava uma semana terrível. E passou, sim, pela minha cabeça várias vezes de falar com o pastor, me coloca para a próxima semana. Me passou. Sendo que eu falei, não, Deus, nem que seja para você espremer um suco lá, daquele do último lá do final, eu vou, porque não sou eu que faço, é o Senhor que faz. E eu vi naquele domingo de manhã eu orei. Falei, meu Deus, é hoje, é agora ou nunca. Ou melhor agora, eu não sei como é que vai ser domingo, à noite. Aí eu orei, e a palavra do Espírito Santo naquela manhã para mim foi, eu tenho um plano. Gente, eu fiquei com aquilo o dia inteiro. Eu achava que o pastor ia me ligar e falar, Richard, eu mudei você para outro dia. Ou então que aconteceu alguma coisa que durante o dia eu pudesse melhorar. Mas eu não, vim para a igreja, cheguei ali na porta, cumprimentei todo mundo, eu estava ali, só Deus sabe como que eu estava. Falei, meu Deus, eu queria voltar agora para casa. E aí começou o culto e o plano nada. O plano que eu estava esperando, porque eu fiquei com aquela palavra. E eu estava lá na porta, aí já tinha começado o louvor e tudo. Aí a irmã Sônia chegou com o netinho dela assim, falou assim, pastor, ele falou que ele não quer começar o culto enquanto ele não orar por você. Isso nunca aconteceu, gente. Nunca aconteceu, nunca ele foi lá orar por mim. Aí ela levou o Pedro, o netinho dela, e ele segurou na minha mão assim, e orou por mim, fechou o olho, orou por mim. Irmãos, eu senti como se fosse uma mão assim, ó, que tirou aquilo de dentro de mim. E naquela hora,
o Espírito Santo falou para mim, eu não disse que eu tinha um plano, mas não era o teu plano, era o meu plano. Então, irmãos, eu estou falando isso porque às vezes vai ter momentos que você vai estar assim, passando, sendo movido pela sua dificuldade. Mas nós vivemos pelo que nós cremos, pela essência que nós carregamos. Então talvez você vai estar aqui hoje num dia triste, mas você vai ser alegria para alguém. Talvez você vai estar num dia desanimado, mas vai ser a sua vida que Deus vai usar para levantar alguém. Talvez você vai olhar para a sua casa e você vai pensar assim, meu Deus, lá em casa eu estou cheio de problema, mas é a sua oração que Deus vai usar para restaurar a família de alguém. Talvez você esteja doente e você pense, meu Deus, como que eu vou orar por alguém se eu oro para mim e não resolve nada? Mas vai ser a sua oração que Deus vai usar para curar alguém. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre aquilo que Ele faz através da essência dEle em nossas vidas. A gente precisa entender isso, irmãos. É sobre Ele. É sobre o que Ele faz. Tudo o que nós precisamos é estar em Deus. É estar em Deus. E isso é o necessário para Ele fazer qualquer coisa através das nossas vidas. Esse é o mais importante. Porque todos nós vamos passar por dificuldades. Vamos passar. E vai ser justamente a dificuldade que vai revelar a essência que você carrega. Porque muita gente, na hora da dificuldade, abre mão da essência de Cristo. E nós precisamos entender que esses momentos são os momentos que Deus nos usa para nos moldar e ver se verdadeiramente nosso coração está nele. E aí, gente, a gente chega aqui nesse versículo que nós lemos, falando sobre o Simão. Então é interessante que a palavra fala aqui, né, que esse feiticeiro ele já estava lá durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo. Ele se dizia muito importante. O povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava, esse homem é conhecido como o grande poder de Deus. E eles o seguiam, pois ele havia iludido eles com a sua mágica durante muito tempo. O que me chamou a atenção nesse texto é porque como o Felipe ele já vinha, o Felipe e a igreja, eles já vinham ali de um momento conturbado. E quando eles chegaram naquela cidade, como se não bastasse você ter que pregar o evangelho para muita gente, eles chegaram naquela cidade e se depararam com esse homem. E esse homem, pelo que a palavra descreve dele, ele era alguém poderoso naquela cidade. Poderoso, entre aspas. Então ele era um homem que gostava de impressionar. Era um homem que se dizia importante. Era um homem que ele não só ele se dizia importante, como as pessoas diziam que ele era o grande poder de Deus. O grande poder divino. E o que mais me impressionou ainda, não foi nem o que esse homem era, mas foi a atitude de Felipe, que Felipe fez mediante essa informação sobre Simão. Que lá no versículo 12, olha o que fala. Fala desse mágico, desse feiticeiro, que ele era o tantantã da cidade e fazia tudo. E lá no versículo 12 fala assim, no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. A resposta de Felipe para todo o poder de Simão foi, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou mudar nada. Eu vou continuar pregando o evangelho. Ele não se intimidou, gente. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para ser. Ele não se intimidou com status. Ele não se intimidou com poder. Ele não se intimidou com a popularidade de Simão. Ele continuou pregando o evangelho. Sabe? Porque eu fiquei pensando assim, ele em nenhum momento, ele pensou, vou bolar aqui uma super estratégia agora. Né? Ele é mágico, poderoso, eu vou fazer algo diferente. Não! Ele continuou com a essência dele, ele continuou no mesmo ritmo. Porque não é, gente, pela melhor estratégia. Não é para ser igual a ninguém.
Não é para ser melhor que ninguém. Não é para ter destaque. Não é disputa de poder. O evangelho muitas vezes é você fazer o que você não quer. É você fazer aquilo que é difícil para você. É você fazer aquilo carregado, com medo, no meio de dificuldade. Tudo porque você está fazendo por amor a Deus e por amor ao reino de Deus. É pelo reino de Deus e pelas pessoas. Então muitas vezes vai ser assim. E a resposta para tudo isso é só a gente ser aquilo que Deus quer. É simples assim. E foi isso que ele fez. E talvez você esteja caminhando, carregando a essência de Deus na sua vida. Então quero dizer para você, se prepare. Se prepare. Porque vão surgir sim, gente, coisas e até pessoas para te intimidarem e para te desestabilizarem. Nós conhecemos muita história de Davi. Davi contra Golias. É uma história muito conhecida. E Davi ele foi chamado como pastor. Ele ainda era um pastor de ovelhas. Foi chamado rei, mas ele era um pastor de ovelhas. E quando ele foi lutar com Golias, tentaram até colocar uma armadura nele. E ele não conseguiu nem andar com aquela armadura. Porque a essência dele naquele momento era pastor de ovelhas. E Deus ia usar ele como um pastor de ovelhas. Ele não tinha que ser um guerreiro naquela hora. E foi assim que ele enfrentou o gigante. E foi assim que ele venceu ele. Na essência dele, ele não se intimidou. Ele não teve medo. Ele sabia quem estava sobre ele. E ele enfrentou o gigante. Agora, por outro lado, a gente vê Elias. Elias também muito conhecido. Porque logo após ele ter ali um momento de confronto com mais de 400 profetas de Baal, e Deus fazer cair fogo do céu, através de uma disputa que eles estavam ali, e a própria palavra diz que depois ele mesmo foi lá e matou mais de 400 profetas na espada. E depois ele se intimidou com Jezabel. Ele pediu a morte, porque teve medo e se intimidou. Como se toda a essência e tudo que ele carregasse não estivesse mais sobre a vida dele. E o que nós temos permitido nos intimidar? Faço essa pergunta para você. Será que é um gigante que tem te colocado medo? Será que é um gigante que tem falado para você, você não pode? Deus não é na sua vida? Será que é alguém que pensa que Deus também não é na sua vida? Será que é isso que tem te intimidado, que tem calado a sua boca? Que tem te impedido de você continuar carregando a sua essência, de você ser quem você tem que ser em Deus? Será, gente, que é algo que tem tirado a tua liberdade de ser aquilo que você foi chamado para ser? A palavra vai dizer que maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. Se você está na direção de Deus, obedecendo a Deus, e existe algo tirando a sua liberdade de ser aquilo que você é em Deus, resista. Resista, mas resista como Felipe, sendo aquilo que Deus te chamou para ser, tendo a essência de Cristo na sua vida. Não abra mão da essência de Deus na sua vida, irmão. Não abra mão. E lá em 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Que lugar é esse que você está, que está tirando a tua liberdade de você ser o que você é em Cristo? Onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. A nossa resistência, irmão, é continuar sendo aquilo que Deus chamou a gente para ser. É continuar sendo e fazendo aquilo que Deus quer. E mantenha essa resistência contra tudo aquilo que se levantar. Contra qualquer coisa que se levantar, sejam pessoas, sejam ambientes, o que se levantar contra você, te intimidando, querendo que você abra mão daquilo que você é em Deus, daquilo que você vive em Deus, para viver outra coisa que não seja aquilo que você carrega de Deus. Resista e siga aquilo que Deus quer que você seja.
Resista! Nós precisamos resistir sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Tenha coragem. E depois a gente vê aqui no versículo 13 que o próprio Simão creu, foi batizado e ele seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmão, Simão, ele creu no Evangelho. Ele foi batizado. E é interessante que a palavra diz que ele seguia Felipe, ou seja, ele andava junto, no mesmo grupo. Sendo que a palavra é bem enfática em dizer que ele só observava. Só observava. E quando a gente avalia aqui a vida de Simão, a gente vê que ele ainda carregava muita coisa do mundo na vida dele. Isso refletia na maneira que ele andava, né? Só observando. Ele não metia a mão no arado. Ele só observava. Para ver qual tipo de benefício que ele poderia tirar dali. E depois a palavra vai dizer, Pedro falando com ele assim, ó, o seu coração não é reto diante dos olhos de Deus. Gente, Simão seguia Felipe. Andava junto. Estava ali vendo milagres, libertações, participava do grupo, mas na verdade, gente, era tudo uma encenação. Uma vida de aparência. E nós precisamos ter cuidado para não trocar a nossa essência por uma vida de aparência. Sabe? Uma vida de aparência é parecida com essa de Simão. É uma vida onde eu frequento a igreja, eu ando com crente, eu falo igual crente, eu canto louvores, mas no meu carro lá só canta louvor. Fala para todo mundo que é evangélico, mas a essência é outra. O coração não está em Deus. A pessoa quer fazer tudo que um cristão faz, quer estar nos mesmos ambientes, mas não quer largar o pecado. Não quer entregar a vida totalmente para Jesus. Se conversar menos de 1 hora, a máscara cai, assim como a máscara de Simão caiu. E você vê que de crente não tem nada. Essa é a vida de aparência. E mais impressionante é que participa de tudo, opina sobre tudo, sabe de tudo. Vê coisa que até quem está envolvido não vê, mas vê. Porque está só observando. Porque quem trabalha não tem tempo para observar às vezes, gente. Mas quem está ali só olhando, vê coisa até onde não tem. Mas vê. E aí, quando está perto dos crentes, parece que veste o manto sacerdotal. Que vira crente. Fala crentez, ele não olha, ele contempla. Porque ele vira um crente. Mas quando ele está lá no mundo é a mesma coisa também. Você olha e fala, nossa, aquele lá é aquele que estava lá na igreja, nossa, está igualzinho. É a vida de aparência. A linguagem fica igual à linguagem do mundo. Lá em Mateus 23, 27 e 28, olha o que Jesus fala dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Como que a gente está por dentro? Porque o que transparece é aquilo que a gente está por dentro. Por mais que a gente tente esconder, a nossa essência, ela é mentirosa quando a gente está vivendo a vida de aparência. E eu falo isso aqui, gente, porque eu já vivi uma experiência dessa. Na minha adolescência. Eu falo porque eu já vivi. Eu era crente, eu não faltava nenhum culto. Eu ia mais na igreja do que as pessoas que iam. Tinha retiro de adolescente, eu estava em todos. Tomava ceia. Cantata, que minha igreja era batista, tinha cantata, eu estava em todas. Não faltava uma, não perdia uma. Se alguém falasse da farsa de vida que eu vivia, dentro da igreja até me defendiam.
Mas eu não tinha vida com Deus. Eu não orava. Eu não me desviava do pecado. Eu vivia uma vida dupla. Eu vivia uma vida mentirosa. E eu não tive um Pedro na minha vida. Porque às vezes a gente precisa de proximidade para isso. Porque é muito melhor a gente ouvir de um irmão: o teu coração não é reto, do que a gente se afastar dos caminhos do Senhor. Mas eu não tive um Pedro para falar comigo: Richard, se conserta. Muda essa vida. Deus não se agrada disso. Mas não, eu tive do outro lado alguém para me lembrar. Para falar assim: você está vivendo mesmo, você não está na igreja, você está lá. E você não vive nada daquilo mesmo, o que você está fazendo lá? E aí, eu fiz a pior coisa da minha vida, que foi me afastar dos caminhos do Senhor. Gente, a gente precisa ser Pedro. Gruda no teu irmão e seja Pedro mesmo. É melhor ele ouvir de você do que ele ir para o inferno. Fala para ele: arrependa-se. É melhor ele ouvir de você mesmo. Porque numa dessa de você desviar, você não volta mais. Eu poderia não estar aqui. Então a gente precisa ser Pedro. Gruda no teu irmão e fala diretamente com ele. Isso aí não está legal não, ó. Vamos mudar isso aí. Quer me ajuda? Vamos orar junto. Vamos fazer alguma coisa junto. Vamos mudar isso. A gente precisa ter isso, gente, na nossa vida. Falar o que a pessoa precisa ouvir. Massageia não. Sabe, se ela te entender que você quer o bem dela mesmo, depois ela vai te agradecer. Para que haja arrependimento. E por que, que uma pessoa vive assim, nessa vida de aparência? Fiquei me perguntando isso. Porque para mim era muito interessante eu estar ali, participando de tudo na igreja. Estando ali, indo nos passeios, fazendo as coisas dentro da igreja, com o pessoal da igreja. Benefício próprio. A pessoa que vive de aparência, ela consome o evangelho. É como se o evangelho fosse um produto. Sabe, quando não está bom, eu largo. Mas o evangelho, gente, é diferente. É a gente que precisa servir Jesus, não ele servir a gente. A gente precisa aprender que a gente que precisa servir, porque essa pessoa que vive de aparência, ela não abre mão de nada, ela não larga nada por Jesus. E a impressão que dá é que ela quer que Jesus fique atrás dela. E nós que precisamos ir atrás dele. Porque nessa vida de aparência a gente precisa, gente, exatamente viver o inverso. O inverso. É eu servir a Deus, eu saber que eu estou naquele lugar, eu estou nesse ambiente aqui, porque eu quero essa essência, eu quero buscar, junto com os meus irmãos, essa essência de Deus para a minha vida. Eu quero caminhar junto, lado a lado com meus irmãos, e alcançar essa essência de Deus. Eu quero buscar isso para a minha vida. Eu quero estar com essas pessoas porque nós estamos no mesmo lugar, buscando algo em comum, que é sermos cheios de Deus. É mudar a minha vida, é transformar a minha vida. É eu ser apaixonado por esse Deus e deixar Ele trabalhar na minha vida. A ponto de eu ser um só, uma essência só, e carregar a essência dEle na minha vida. É isso. Será que você tem sido de verdade? Será que qualquer lugar que eu te encontrar você vai ser o mesmo? Será? Será que você tem sido de verdade? É tempo da gente buscar ser de verdade em Deus. Sabe, buscar ser de verdade em qualquer lugar. Carregar essa essência de Deus em nossas vidas e desfazer de uma vez por todas dessa vida mentirosa de aparência. Amém? Aleluia. E depois, gente, a gente vê aqui que foi o momento em que a máscara de Simão cai. Porque ele pensou que ele poderia comprar o dom de Deus. Então ele se ofereceu. Ele falou: dei-me também dessa autoridade para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus?
Simão, ele achou que ele poderia comprar o dom de Deus. Uma coisa que foi dada de graça para todos nós. Então, nessa hora a máscara dele caiu. E no mesmo momento ele teve a intenção do coração dele revelada. Né? Porque no mesmo momento Pedro falou, o teu coração não é reto diante dos olhos de Deus. Então Simão ele não tinha entendido ainda que as coisas de Deus são diferentes. Ele estava acostumado com o quê? Vender a imagem, vender a magia dele lá. Então ele achou que no evangelho era a mesma coisa. Que no reino de Deus era a mesma coisa. Aqui também se compra, aqui também se vende. Sendo que lá ele quebrou a cara, porque ele viu que não era bem assim. Então, como eu falei, ele via as coisas de Deus como se fosse um produto. Uma coisa que você vê na loja, assim, que você pode comprar. E ele achou que ele poderia fazer isso também com o dom de Deus. E quem carrega a essência de Cristo, gente, sabe que essa essência não tem preço nessa terra aqui, Pai. Não negocia a essência e o dom e o poder de Deus que está sobre a nossa vida. A gente não negocia. E lá em 2 Coríntios 2,17, olha o que fala, o que Paulo diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O Evangelho é sinceridade, é verdade. Sabe, não é de qualquer maneira, não é comprado, não é vendido, não é negociado. Sabe, muitas vezes, gente, eu estou falando aqui sobre comprar e talvez você esteja pensando assim, mas eu jamais ia oferecer dinheiro para comprar alguma coisa de Deus. Eu não sou doido. Mas às vezes, negociamos outras coisas com Deus. A gente negocia coisas assim, do tipo, Senhor, se até o final de 2024 o Senhor fizer uma obra lá na minha casa, em 2025, eu vou orar, vou jejuar 5 vezes na semana e minha vida vai ser outra. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou vir terça, quinta, sábado, domingo para a igreja. Senhor, se o Senhor mudar a vida de alguém que eu amo, eu vou orar mais, vou orar 3 horas por dia com a boca no pó. O que você pensa sobre isso? É moeda de troca com Deus? São negócios. Estão negociando. Muita gente negocia com Deus. Não está oferecendo dinheiro, mas está fazendo negócio. E outras coisas também são negociadas. Por exemplo, quando você negocia princípios e valores de Deus, a ponto de você, eu vou fazer isso aqui pela metade. Eu vou contar uma mentirinha. O que tem a ver contar uma mentira? É só uma. É só hoje. Acabou de negociar. Algo que não pode ser negociado. Eu vou ficar aqui com o meu vício. É só um vício. Tanta gente faz tanta coisa errada na igreja. O que tem eu ficar com um vício aqui? Com o meu vício de cigarro. Todo mundo fofoca, todo mundo mente, não sei o quê. Negócios. Está negociando. São pequenas coisas que a gente vai fazendo e que a gente vai achando tudo bem e que são negócios. Mas a resposta de Pedro para esse cara que estava ali negociando, querendo fazer negócio com as coisas de Deus foi: você não tem parte. Versículo 21. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aquele que negocia, irmão, não tem parte, não tem direito, porque negocia um evangelho que foi pago com preço alto de cruz. É aquele que não entende a cruz.
É aquele que não olha para a cruz, que não entende que aquele sangue derramado lá foi um alto preço pelas nossas vidas. E que eu não devo negociar esse evangelho por nada. Que foi pago um alto preço pela minha vida. Para que eu obedeça a Ele. Para que eu viva para Ele todos os dias da minha vida. Esse Jesus que não despreza o nosso coração quebrantado e contrito. Um Jesus que te fortalece. Quando você acha que não pode conseguir vencer aquele pecado, Ele está ali do lado, Ele nos sustenta. Ele nos levanta. E nada justifica a gente negociar esse evangelho. Nada justifica, irmãos. Jesus, Ele quer que nós tenhamos esse direito de carregar a essência dEle nas nossas vidas. Não negocie o amor de Deus. Não negocie a graça de Deus. Não negocie. E não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente não pode negociar, irmãos. Aleluias. E depois a gente vê, lá no versículo 22, que Pedro chama ele ao arrependimento. E olha o que Pedro fala. Arrependa-se, portanto, dessa maldade. Ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que me disseram. Gente, Simão era convertido, batizado, andava, via milagre acontecendo, mas estava ali vivendo de aparência e achando que as coisas de Deus ele podia negociar. E isso revelou uma coisa muito mais grave, que era o que estava dentro do coração dele, que era aquilo que ele carregava, que era aquilo que ele estava preso. Porque fala que ele estava com o coração cheio de amargura e preso pelo pecado. E o coração de alguém que vive de aparência é exatamente assim. Ele está cheio de coisas. Ele está carregando um montão de coisa que não é de Deus. Ele carrega os medos, ele carrega os pecados, ele carrega as coisas do mundo, ele carrega tantas outras coisas. E ele está preso em outras coisas, a qual ele não abre mão por Cristo. E às vezes a gente vem para Cristo e a gente quer. A gente quer estar em Cristo. A gente quer carregar a essência de Cristo. Mas a gente vem com o nosso coração carregado para a presença dele. A gente não quer abrir mão. A gente não quer tirar dessa bagagem essas coisas que nos prendem. E o fardo dele é leve. E é isso que ele tem para nós. Ele não quer que você carregue nada. Ele não quer que você carregue nada que você não tenha que carregar, que não seja a essência dele. E às vezes a gente vem para ele preso em coisas que a gente também não abre mão. Em que a gente fala assim, não, isso aqui não, Jesus. Eu te dou tudo, menos essa parte da minha vida. Essa parte da minha vida é comigo. E é essa parte da vida, da sua vida, que Jesus quer. Essa que você não quer abrir mão. É justamente a que ele está te pedindo. E hoje eu queria perguntar, como que está o seu coração diante dos olhos de Deus? O coração de Simão não era reto aos olhos de Deus. E como está o seu coração? Está cheio da essência de Deus? Ou o seu coração não é reto e você tem vivido de aparência? Gente, é tão bom quando a gente reconhece que algo precisa ser mudado na nossa vida. É maravilhoso.
É maravilhoso quando a nossa opção não é a gente fugir do que precisa ser resolvido. E nessa noite essa palavra é justamente para isso. É para que você olhe para o seu coração. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, para a gente finalizar. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Queria que convidar você a colocar a mão no seu coração e quero que você feche seus olhos. Quero que você feche seus olhos. Que agora é você e Deus. Que talvez o seu coração esteja preso hoje. Nas perdas, nas dificuldades que você passou. E que só você sabe quais elas são. E essas dificuldades foram tão grandes que você deixou de ser quem você era em Deus. Você deixou de ser quem você era. Você achou que não tinha mais jeito, você tentou voltar atrás, você tentou resolver, você perdeu seu tempo resolvendo, você não enxergou que Deus tinha um novo ciclo para a sua vida, você não enxergou que Deus tinha algo novo para fazer. Oh, Espírito Santo, visita os corações nessa noite. Só o Senhor sabe como que os corações estão aqui, Senhor. Talvez você tenha se sentido intimidado, com medo de ser quem você é em Deus. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que estão falando de mim? Quem sou eu? Quem sou eu para carregar a sua essência, Senhor? Ai, irmão. Eu não posso perder. Seja revestido de coragem nessa noite. Para ser quem você tem que ser. Eu preciso viver em Deus. a palavra diz. Não esquecer.